Vamos para a palavra? Hoje é o nosso primeiro dia de primícias. Uhul! Primeiro dia de primícias! Ah, tem que berrar para você. Nós entramos num processo de 7 dias de culto, de oração, buscando no Senhor resposta, direção, sabedoria para o restante do ano. É legal porque a gente começou, né? O Mevan começou com os 7 dias de primícias. E, meu Deus, nós entendemos no Espírito, nós começamos a ir lá em Itajaí, mas ficou muito longe. E esse não era o problema, né, Ali? O maior problema é que os irmãos da igreja queriam que nós começássemos a fazer. E nós já tínhamos um número grande, expressivo de pessoas, umas 30 pessoas, eu acho. Aí nós começamos a fazer os cultos de primícias. E hoje, irmão, está todo mundo na cidade fazendo. Tem igreja que está fazendo 12 dias para os 12 meses do ano agora. Cara, que lindo, está botando a igreja alinhada com a primícia de Deus. Cara, tudo que pode acontecer, irmãos, essa cidade realmente se converter. Que bom que as igrejas estão entendendo isso, está botando o povo para dentro no começo do ano. Meu Deus, é engraçado, né? Porque no carnaval todo mundo fazia retiro. O pessoal está abandonando um pouco esse negócio, está trazendo para as primícias, porque descobriram que se as primícias forem santas, todo o resto é santo. Então está muito bom. Então nós vamos fazer por 7 dias, até sábado que vem. Dia 8 nós temos culto de Santa Ceia, tá bom? Será só à noite também. Aí no segundo domingo, que vai ser dia 15, aí nós começamos os cultos provavelmente de manhã e à noite, para quem gosta de vir de manhã. Vamos ver como vai ficar direitinho. A gente confia para vocês. E nós, pastores, a cena, né? Não sei se todos, líderes, nós vamos ficar aqui 7 dias em oração e jejum durante o dia todo, tá? Só vou pedir uma coisa, não é para vir para cá para buscar aconselhamento. Nós não estamos aqui para dar aconselhamento para ninguém nesses dias. Entendeu? Nós não estamos aqui esses 7 dias para dar, nós estamos esses 7 dias para receber. Nós precisamos nos reabastecer. Nós precisamos nos encher as pilhas de novo. Para de incomodar o menino, deixa ele. Então vai ter pessoas que a gente vai chamar para conversar, vai ter reuniões, mas são reuniões específicas sobre assuntos específicos. Mas, pastor, eu queria sentar e conversar com alguém. Pastor, mas se tiver alguém desesperado, morrendo, enterra. Estiver separando, deixa embora, irmão. Daqui uma semana a gente senta para conversar, vai e bate uma saudade, talvez nem precise do pastor. É ficar 3 dias longe, é igual o marido bêbado, é ruim como, e 3 dias depois dá uma saudade miserável. Inclusive volta para casa com 1 litro de branquinha junto. Amor, vim pedir perdão. Mas numa extrema emergência, claro, estamos aqui para servir. Agora, tem pessoas que a emergência é uma unha quebrada. Tem pessoas que a emergência é um filho, né? Que está perdendo a vida. Então mensure direito o que precisa, se for necessário vir aqui. Amém? Vamos para a palavra. Abre comigo no livro de Mateus capítulo 7. Crozebeck da mesa. Mateus capítulo 7, versículo 13. Uau! Quem que está lá na mesa hoje? Quem? Não estou vendo. Ah, por isso que está andando rápido assim. Porque quando é o Lucas demora assim. Que maldade. Eu mexo com o Lucas, que é meu sobrinho, tá, irmão? Vamos lá. Também te amo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que... Volta. Ah, mudou a cor, agora sim. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então presta atenção, largo e espaçoso, e muitos são os que entram. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há o que? No largo é os que entram, no estreito é os que encontram. Porque no largo é muito fácil de descer, é escorregando, é tobogã. Agora no estreito, irmãos, chega na porta, para entrar é outra dificuldade. Não é só achar a porta.
Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então existe um processo para entrar nesse lugar em Cristo. Conhecer o caminho, agora passa pela verdade e depois passa a viver a vida. Então são poucos que a encontram. Vamos lá. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Até aqui, amém, amém. Portanto, pelos seus frutos conhecereis a árvore, ou pelos seus frutos a conhecereis. Deixa eu falar um pouquinho sobre algo muito assustador que a gente tem visto, sabe? Eu estava um dia com a minha esposa, nós tivemos a honra e o prazer de sermos convidados para ir numa churrascaria em outra cidade. E era um lugar assim muito top, nem sei quanto é que era por pessoa, mas era caro o negócio. Foi legal que a Alessandra, minha esposa, perguntou: poxa, não tem coraçãozinho de galinha? A irmã não pede miúdo de frango nessa churrascaria, irmã. Aí o camarada, cada vez que ele chegava com o espeto, ele contava a história do boi. Este aqui é um boi Angus, criado nas sombras na beira do Himalaia, foi com cevada. Ele contava a história do boi, irmão. Esse aqui, ele foi... Irmão, daqui a um pouco, na terceira vez, eu falei: pelo amor de Deus, moço, para de contar a história do boi, que eu não vou comer a carne. Daqui a pouco tu vai falar que ele tinha mulher, que ele tinha filhinho. Não, o cara começava a contar a história do boi. E quem já foi na churrascaria assim, que o cara encosta na mesa e começa a contar a história da carne? Já foi? Alguém já foi aqui? Ninguém foi? Só eu fui vítima desse negócio. Depois vocês me convidam, pagam para mim que eu levo vocês lá. Combinado, Letícia? Me convida que eu levo, vocês pagam. Quando o produto final de uma pessoa, quando a arte final de uma pessoa, quando aquilo que ela fez se torna subjetivo, e o que mais importa, o que mais interessa é a vida que ela teve ou a vida que ela leva, a vocação dessa pessoa ficou sem sentido nenhum. Quando o que ela fez, o que ela idealizou, se torna subjetivo, não quero saber quem ela é, onde é que ela veio, com quem que ela andou, qual que era o hobby dela, qual que era o esporte, qual era o nome dos filhos, teve casamento, casou, divorciou, não divorciou, morreu do quê? Você conhece a história de Leonardo da Vinci? Você conhece a história dele? Você conhece os quadros que ele pintou, talvez. É porque a vida dele se tornou subjetiva diante da arte que ele produziu. A vida dele se tornou pequena diante do resultado que ele promoveu. Hoje você vai no Museu do Louvre em Paris. Eu estive lá e não pude entrar, estava sem tempo, só andei na frente, tirei foto, não deu tempo de entrar. Mas eu queria ter sentado naquele banquinho que tem na frente daquele quadro da Mona Lisa, e fica igual aqueles trouxas, meia hora olhando para o quadro. É porque você fica tentando entender o que ele quis expressar naquele negócio. Ninguém vai no museu, vou olhar uma obra do mestre Picasso, Pablo Picasso, para perguntar assim: uau, esse quadro ele pintou, onde é que foi? Onde é que ele morava? Com quem que ele trabalhou? Quem que levava tinta para ele? Ele produzia tinta do quê? Quem era o patrão? Como é que ele recebia? Qual era o salário que ele tinha? Não. Quando se senta na frente de uma obra de arte dessa, as pessoas param para analisar a arte, o que ele produziu, o que ele fez, tornando a arte, tornando aquilo que ele fez muito maior do que a vida que ele teve, tornando o produto final ou o propósito da sua existência muito maior do que a sua própria existência.
Sabe, é diferente quando uma pessoa quer se dar bem e quando uma pessoa quer dar o bem. É quase que uma contramão, são uma via que vai e a outra que vem. Uma pensa no próximo, a outra pensa em si. Aliás, como disse o apóstolo Jacques aqui quando ele ministrou para nós, ele falou: quem brilha chama atenção para si, mas quem ilumina aponta para o caminho. Precisamos entender que o produto final, ele acaba sendo mais importante do que a miserável vida que tenho, porque se olhar para a minha vida, vai achar muitos defeitos e problemas, porém se olhar para os frutos da minha vida, vão dizer: essa árvore é boa, ou ela é má. Por exemplo, o apóstolo Pedro era casado? Ele era casado ou não? Era ou não? Por que vocês têm certeza que ele era casado? Por quê? Se ele tinha sogra, ele tinha esposa. Beleza, qual era o nome da mulher de Pedro? O nome da esposa dele? Pedra. Alguém falou? Alguém sabe o nome dela? Irmão, falam mais da sogra do Pedro. O nome da sogra era? Sogra só? Tem uns que dizem que Jesus traiu. Pedro traiu Jesus porque ele curou a sogra de Pedro, porque ressuscitou a velha. Tem uns que dizem isso, eu não acredito nessa história. Você está entendendo? Quem era a esposa de Pedro? Qual era o nome dela? Então tudo bem, a esposa talvez a gente não consiga lembrar, né, meu Deus? Esqueceram de botar o nome dela na Bíblia. Então tá, mas Pedro era um homem que teve filhos, ele tinha um legado, ele era um apóstolo. Qual que era o nome dos filhos de Pedro? Qual era o nome dos filhos de Pedro? Gui, quantos filhos Pedro teve? É porque Pedro, ele veio com o propósito de apontar para alguém, não apontar para si. Pedro teve a caneta e o papel na sua mão, ele escreveu cartas, ele foi presente com Jesus. Eu acredito que talvez no momento que estava lá redigindo uma das cartas, dos eventos que Pedro estava junto, porque Jesus entrou na casa de Pedro e nem foi Pedro quem escreveu essa história. Jesus entrou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava para a morte. Por que que o bendito do autor do livro não escreveu? E Pedro chegou em casa e a sua esposa, a Mariazinha, estava com a mamãe dela, a Luísa, e as duas, não, ele só fez questão de apontar para Jesus, que curaria a sogra de Pedro, porque importa que o propósito é muito maior do que a vida da pessoa, é muito maior. Sabe quando as pessoas, eu começo a olhar para a tua vida, o que esse cara faz, o que esse cara tem, e para de olhar por os frutos. Quando os teus frutos se tornam subjetivos diante da tua vida, o teu propósito foi anulado, perdeu o propósito, até porque você é uma luz que hoje brilha, amanhã se apaga, mas o teu propósito, ele fica talvez até como um legado para as próximas gerações, quer bom ou quer ruim. A história dos grandes inventores, que as suas invenções viraram maldições, são histórias lamentáveis, e a maioria deles diz: eu criei para o bem da humanidade, e se tornou a maldição da própria humanidade. Quer dizer, o legado que ele deixou, que era para ser bom, virou ruim, mas a história aponta para o seu propósito de vida, não para a sua história pessoal. Até porque quando nós paramos para estudar a história pessoal desses grandes inventores, você se assusta, eram homens comuns, débeis, fracos. Benjamin Franklin teve o seu laboratório incendiado, porque ele veio querendo confrontar algumas ideias que dava dinheiro para os senhores daquele tempo. Então botaram fogo no laboratório dele, cheio de pesquisa, milhares de anotações foram perdidas. Um homem inteligentíssimo. Quando realmente tudo que eu faço visa apontar para mim, quando eu desejo chamar a atenção para mim, eu estou esquecendo do propósito. Eu torno o propósito da minha vida subjetivo, eu torno aquilo que eu fui chamado para fazer menor do que aquilo que eu sou, e isso é errado.
Eu não posso ser o melhor empresário da cidade, eu tenho que ter a melhor empresa da cidade. As pessoas precisam amar trabalhar comigo, porque o propósito da minha empresa se cumpriu. As pessoas precisam amar andar comigo como pastor, porque o propósito da igreja que eu sirvo se cumpriu. Se as pessoas, elas vêm até mim cheio de necessidade, e quando chegam e embarram por causa da minha personalidade, por causa do meu caráter, eu infelizmente esqueci do propósito, e tornei subjetivo o propósito do meu pastoreio, e tornei algo, eu vou chamar de arrogante, minha função pastoral. Aliás, tem pastor que não admite não ser chamado de pastor. Ou Casas não, pastor Casas, me respeita. Então quer dizer que a sua função, ela é maior do que o seu propósito. O propósito é subjetivo e ele é que tem que brilhar. Isso é tão sério. Escreveu uma coisa linda na Bíblia Sagrada de alguém que teve uma vida extremamente comum, que a sua vida foi subjetiva o tempo todo, e de tudo que se sabe dele como ser humano normal, não enche uma página da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo até os seus 30 anos de idade. A vida dele como humano, a vida dele como filho, a vida dele como um homem que trabalhou, ajudou seu pai, a vida dele como um homem que tinha amigos, a vida dele era uma vida subjetiva. Pouquíssimos eventos. Um dos eventos, quando Herodes quis matar as crianças, seus pais pegam ele e fogem para o Egito. Rapidamente. Outro evento, quando ele com 12 anos de idade, os seus pais foram para Jerusalém para responder ao censo. Agora os seus pais, não era o censo, era uma festa. Quando os seus pais retornam, ele fica no templo ensinando, ele tinha 12 anos de idade. Quando nós começamos a perceber o valor da subjetividade da minha vida diante do propósito da minha existência, eu começo a me dedicar ao que eu faço. Eu começo a me tentar a ser o melhor, não como pessoa, mas como resultado. Fábio, adianta tu ter um vendedor que é um cara que fez curso em tudo quanto é canto, estudou em Harvard, o cara tem MBA, o cara é top, e chega no final do mês, ele é o último colocado em vendas? É porque o propósito pelo qual ele está na tua empresa, ele não cumpre, mas ele é o cara. Olha para ele, esse cara é inteligente, o cara é estudado, o cara tem conhecimento, só que resultado, ele é uma meba. Tu deixaria esse cara na tua equipe? Não. 6 meses diz, ó, cara, tu é muito bom, mas lá na casa dos outros, quer quebrar a empresa, vai quebrar a empresa do outro, a minha tu não quebra. Vou botar um cara que não sabe nem falar, mas que no final do mês ele bate as metas. Estou certo? Por quê? Porque a vida do vendedor era subjetiva diante do resultado que ele dá para a empresa. Pô, Fábio, quantas vezes tu já enfrentou como empresário? Essa menina, a vida dela é toda enrolada, mas ela é uma ótima vendedora. Tu mantém porque ela cumpre o propósito. A vida dela se torna subjetiva diante do propósito pelo qual ela está na empresa. E ainda tu ajuda ela a mudar a história dela. Já fez assim, que eu tenho certeza. Você está conseguindo entender o que eu estou falando hoje? Amém? Porque se você não agir dessa forma, tanto com você quanto com o próximo, a vida diante da proposta de Deus, ela se torna inútil. Se torna inútil. A Bíblia Sagrada fala da história de um mordomo que eu já preguei aqui, Sebna, um mordomo do rei Ezequias. Um cara maravilhoso, um cara que deu direção para a casa de Ezequias, cuidava dos filhos, organizava tudo. José na casa de Potifar, era Sebna na casa de Ezequias. Ezequias só sabia o que tinha na mesa, todo o resto Sebna cuidava. Só que chegou um dia que o mordomo Sebna, ele começou a cavar um túmulo na rocha. Irmãos, túmulo na rocha só reis cavavam, o povo era enterrado no barro. Só ricos, pessoas que tinham renome. E o profeta vem até Sebna e pergunta para ele: o que tu está fazendo, cara? Eu estou cavando um túmulo na rocha, Por quê? Quem te mandou? Não, eu estou, tipo assim, eu sei que eu vou morrer, mas eu quero que as pessoas se lembrem de mim. Aí o profeta pergunta para Sebna: o que tu tens aqui? O que é teu? Quantos filhos tu tem? Qual casa que é tua? Qual bem que é seu? Tu é dono do quê? Aí Sebna se calou. Aí o profeta olhou para isso: hoje é tirado de ti a tua mão da minha e passado para outro, porque você tornou a tua vida maior do que o teu propósito. Você perdeu o propósito da tua existência
você tornou subjetivo o propósito e tornou a tua existência maior do que o plano para o qual Deus te criou. O Evangelho, a palavra de Deus, o Cristo que eu prego, ele não precisa ser substituído pelas minhas experiências pessoais. A guerra que tu passou, cara, não muda o Evangelho. É a tua história com Deus, é a tua cura, é a tua tudo. Mas não mudou o Evangelho que tu prega. Não muda. Cantamos, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vida minta, ainda que não haja gado no curral, ainda que as ovelhas sejam roubadas, ainda que dê tudo errado, eu vou me alegrar em ti, porque o Evangelho não muda. A minha vida é subjetiva diante do Evangelho, a minha vida é pequena diante da proposta. Maior é o que Ele que habita em mim do que eu. O Evangelho não precisa ser substituído por nossas experiências e vida pessoal. Pronto. Elias, profeta Elias. Quem era a esposa de Elias? Quem eram os filhos de Elias? Eliseu. Basicamente a Bíblia Sagrada fala de filhos e descendência, sabe quando, Rica? Quando falava de Israel, para que as promessas de Deus fossem assistidas pelas próximas gerações, se cumprindo na existência dos seus descendentes. É ali, mas quando eram homens pontuais, profetas, não tem que saber da vida pessoal. O propósito dele não era formar uma descendência, o propósito dele era estabelecer um plano. Para aquela geração, eu te levantei para isso, Samuel. Eu te levantei para isso, Eliseu. Eu te levantei para isso, Elias. Eu te levantei para isso, Natã. Eu te levantei, sabe? Deus levantou o cara que era a esposa de Natã, que meteu o dedo na cara de, foi Natã na cara de Davi? Foi, né? Quem era a esposa dele? Quem eram os seus filhos? É porque a sua vida era subjetiva diante do propósito da sua existência. Mas nós até hoje falamos do cara. Havia um homem, quando a gente faz questão que as pessoas tirem o olho de nós e começam a colocar o olho naquele que nos enviou. Quando o que alguém faz como vocação é menor que a sua performance, a gente não procurava algo novo, a gente procurava alguém perfeito. Quando aquilo que uma pessoa executa é menor do que a sua performance, é o que eu falei, né? Você procura um médico certinho, aquele cara perfeito, aquele cara que é harmonioso. É o jogador de futebol, né? Aquele cara que tem a vida certinha, casou direitinho, tem os filhinhos, nunca se envolveu num escândalo, nunca se envolveu em nada. E o cara, esse jogador é um exemplo. Dentro do campo, o miserável não faz gol. Então me perdoe, tira ele do futebol e consagra ele padre, pastor, não sei. O cara é tão perfeito, o cara tem que ser outra coisa. Mas para jogador de futebol ele não presta, porque a vida dele é maior do que o propósito da sua existência. Ele que é um jogador que deveria fazer gol, se tornou subjetivo. Agora ele é o cara que é um exemplo para todo mundo, perfeitinho. E qual é o valor? É o soldado que vai para o campo de batalha e tem medo de atirar. Me perdoa, filho, vai para casa, que não é lugar de covarde nem de medroso. Você é um cara que tem todo o treinamento, mas o propósito da sua vida você não executa. Então o propósito é não subjetivo diante de você querer garantir a sua vida. Isso aqui não é lugar de quem quer ficar vivo, isso é lugar de quem quer morrer. O reino é isso. Quando eu escuto uma palavra pura, forte, verdadeira, mas eu não estou preocupado com o impacto daquela palavra na minha vida, é porque eu ainda estou procurando um homem perfeito para segui-lo. Quando eu escuto uma palavra forte, é porque é o seguinte, nós somos peritos em julgar, né? A gente ouve uma pregação forte e daqui a pouco você mas esse cara não tem a vida com Deus. Eu conheço a história desse cara aí, o irmão Lázaro, como é o Thales, ele fala, mas o Gandhi, eu estou falando muito, não posso falar merda, estou sendo proibido, estão me cobrando. Grandes coisas, mas se o evangelho que ele está pregando é verdadeiro, se a palavra que ele está liberando ela é pura, abraça a palavra, não abraça o cara, porque a vida dele é subjetiva diante do propósito para o qual ele está liberando uma palavra, ela é maior do que ele. Se ele não vive a palavra que ele prega, a ele vai prestar conta.
é uma questão dele com Deus, mas a palavra que ele pregou, quando eu ouço, se ela traz sobre a minha vida confronto, se ela traz mudança, se ela traz direção, eu abraço a palavra, eu tomo posse. Eu não sei você, eu sou pastor, nasci filho de pastor, neto de pastor, mas eu amo botar na rádio e ouvir padre pregando. Já chorei vendo padre pregando, irmão. Aí pastor, tu escuta padre? Claro, está falando do evangelho de Cristo. Mas o cara, irmão, a vida dele é subjetiva para mim, diante do evangelho que ele prega. O evangelho que ele pregou, o que está na palavra é verdadeiro, estou cagando e andando para o que ele faz. Se ele que ele pregou uma verdade bíblica e confrontou eu choro junto com ele no carro dirigindo, estou nem aí. Você sabe quando o propósito é maior do que a vida? Você já teve passarinho na gaiola que não sabe cantar? Solta o bicho, porque o propósito pelo qual ele está dentro da tua casa não faz diferença. Agora se ele canta, cuida dele, porque o propósito da sua vida é maior do que a sua própria vida. A vida dele é subjetiva diante daquilo que ele faz. Essa aqui é a verdade nossa. Nós precisamos de ser bons no que fizemos. A glória. Você está entendendo, Gui? Ô Fê, não adianta olhar para ti, pô, o cara até que toca a bateria legal, mas a vida dele, cara, as cucuia com a tua vida, mas o que tu faz, o propósito cumpre direitinho, tu vai ter que se acertar com Deus, com a tua vida, porque ela é subjetiva diante do chamado e do propósito pelo qual você trabalha aqui. É uma questão sua com Deus, direito e escolha, pronto, vai colher e não vai. A igreja precisa começar a subir para esse lugar. Nós precisamos sair desse ambiente de julgamento e começar a entrar no ambiente de percepção. Espera aí, vamos ver qual é o fruto que essa árvore está dando. Nós pastores, Rica, nós temos a obrigação de confrontar o pecado. Agora, com certeza, a vida dessa pessoa, ela não é maior do que o propósito dela. Aliás, eu falei faz uns 2 meses aqui, eu estou começando a escolher as ovelhas doentes que geram filho do que as sãzinhas que não dá filho nenhum. Estou preferindo as ovelhinhas doentes que traz alma para Jesus do que aquele santarrão que só vem só para dar despesa. É verdade, eu encontrei um menino aqui que está 1 ano e meio servindo a Jesus, o Guilherme deu testemunho. Eu quando vi ele disse assim: ô Gui, que legal que tu está aqui. Não, pastor, daqui para frente minha virada de ano é só na igreja, é com Jesus. Tem crente velho de banco que acha que é besteira passar na igreja. Aí ó, agora eu gostei, teu aí ó vem na hora. Eu passo com Jesus. Não entendeu o que é o corpo. E o problema é seu se você não gostar. Muda a tua vida, muda o teu coração, te converte, vai viver o plano e propósito de Deus. Eu falei, é verdade, se eu tivesse falado besteira, tudo bem. Sabe, isso não é um encantamento. É uma questão de primiciar a Deus. O primeiro momento, junto na congregação, em corpo. Isso é Bíblia. Olha, eles se mantinham unânimes do templo, tinham tudo em comum. Quer dizer que estar no templo é bíblico. Se reuniam de casa em casa, mas eram unânimes no templo, corpo. Por quê? A vida era subjetiva diante do propósito. A vida era pequena dentro do propósito. Então quando eu escuto uma palavra pura, forte e verdadeira, mas não estou preocupado com o impacto dela em minha vida, ainda estou à procura de um homem perfeito para seguir. E eu já vou dizendo, eu conheço esse cara e eu sigo ele. Ainda bem, né? Que sorte minha. Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da minha paz. Ele se chama Yeshua, ele se chama o lindo, cheiroso da minha alma. Ele se chama Jesus. Não existe outro que eu possa seguir a não ser Ele, porque Ele é perfeito, os homens não são. Diogo, quando eu entender isso, Diogo, a tua vida vai ser subjetiva diante da tua obra, porque eu sei que você é defeituoso como homem, eu sei, mas a tua paixão, o teu amor por Jesus, cara, é contagiante. Entendeu? Tu contagia as pessoas porque tu ama Jesus. E as cucuias, com as
empurrada que tu dá. Cara, tem um cara apaixonado por Jesus, eu preciso olhar para o Diego e dizer, uau, os frutos dele são verdadeiros. A árvore é boa, ela não tem problema, ela está dando frutos dignos, inclusive de arrependimento. Nós estamos entrando numa fase, escute, pelo amor de Deus, a igreja no mundo e no Brasil inclusive, eu já tenho falando isso há uns 2, 3 anos, o trigo e o joio vai começar a ser separado, os bodes e as ovelhas começarão a ser separados. Nós estamos numa fase muito perigosa da igreja, e nós vamos ter que tornar isso uma verdade, porque vai haver separação de trigos e joio, de bodes e ovelha, de loucas e sábias, vai haver. Se você olhar para a Bíblia, Fê, a Bíblia vai dizer que Deus procurou um justo sobre a terra, e Ele não achou. Então sai desse lugar, não tenta ser perfeito, só tenta ser um adorador, que é o propósito da tua vida. Você não precisa ser perfeito, você não vai conseguir, você tem que andar em santidade. Você não precisa tentar ser perfeito, você não vai conseguir. Agora você foi chamado para atrair a presença de Deus quando tu sobe aqui. Se você conseguir cumprir o propósito, a tua vida é a menor coisa que representa para essa igreja. Tem gente que nem sabe o nome da tua esposa, porque a tua vida se tornou subjetiva diante do teu propósito, do teu chamado. Para quem não sabe, a esposa linda dele, a minha filha, se chama Giovana, o apelido dela é Tuti, do menino que ministrou louvor. Quem gostou da adoração que o Guilherme ministrou? Quem gostou da adoração dele? Levanta a mãozinha. Estava gostoso? Quantos aqui não conhecem a esposa do Guilherme? Levanta a mão, por favor. Pode levantar, por gentileza. Está vendo aí, Gui? Quantas pessoas? É porque a tua vida é subjetiva diante do teu propósito, cara. Se tu apresentar, as pessoas vão amar ela, mas é que o dom que há em ti é o que importa para a igreja, por causa do corpo. Dentro do corpo você é isso. Enquanto você se preocupar com o propósito da tua vida, a tua casa vai bem, mas ela é um problema seu, não é nosso. Não torne subjetiva a tua missão, Silvia. Não torne a tua missão menor do que você. A história da Silvia, Jesus sabe, tudo bem, mas o plano pelo qual Ele te levantou, viva, cumpra. Não importa teu passado, se tu olhar para o meu, eu acho que está pior do que o teu. Estou preocupado com o meu passado, preocupado com o meu propósito. Eu sempre estou indo. Continuo com erros, com falhas, com dificuldades terríveis. E a gente vai ficando velho e pensa que vai melhorando, que não, ainda vai piorando. É verdade, mas vai piorando, parece que a capacidade de raciocínio vai diminuindo. Meu Deus do céu, mano. Um pouco a gente está igual aquele Sharpei. Não sei para onde vou. Mas é que a gente sabe que se eu estiver dentro do plano e do propósito, eu vou conseguir tornar a minha vida valorosa para Deus, porque eu vivi o propósito pelo qual Ele me criou. Jesus Cristo é esse. Ele é maior, Ele é o tudo. Por exemplo, quer ver uma coisa na Bíblia de subjetividade de uma vida, Fernanda? Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. A primeira coisa que Jesus faz contigo é tornar a tua vida nada, e o teu propósito tudo. Primeira coisa. Dan? Tu quer me seguir? Quero, então nega a tua vida e me segue. A primeira coisa Ele torna a tua vida subjetiva. Quer ver de novo o que Ele fala? Todo aquele que tentar ganhar a sua vida, perder lá, mas aquele que perder a sua vida por amor ao meu nome, achar lá. Quer dizer, se você tornar a tua vida subjetiva diante do chamado, lá na frente eu te devolvo a tua vida. Pronto, porque todos que tentar ganhar a vida, vão perdê-la. Mas quando eu tornar a minha vidinha medíocre, falível, finita nessa terra, menor do que o propósito pelo qual eu existo, quando terminar a minha vida nessa terra, Ele diz: casinha, pega a tua vida de volta aqui para ti, agora é eterna. É para lá que eu estou indo, Gleice. É para lá. Todos os dias guerras, lutas terríveis.
fez na carne, na mente, na alma, no espírito. E o Casas quer ressuscitar o miserável. E o Casinha velho quer ressuscitar. Eu digo, morre miserável, morre desgraçado. Cala a boca, morre. Ele quer ressuscitar, ele quer respirar. Eu empurro ele para baixo da água de novo. Fica aí, porque ainda não acabou, não chegou o teu tempo. Porque você não é maior do que o propósito da minha vida. A tua vida, Casas, ela é subjetiva diante do plano que você foi chamado. Está entendendo? Quando o quadro que você pinta vai dizer para as pessoas se você tem valor ou não, não é a vida que você levou. Eu me rendo. Nós estamos entrando nessa fase onde as pessoas precisarão se voltar para a sua vocação mais do que a sua própria vida, porque todo aquele que tentar garantir a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor ao meu nome, sabe como é que se fala aqueles que vão perder a vida aqui? Aqueles que não negam o meu nome diante dos homens. Aqueles que diante da perseguição, aqueles que diante da defamação, aqueles que diante do pecado não negam que dependem de Cristo. Aqueles que não estão esperando uma aposentadoria para fazer algo por reino, porque quando chega lá a vida já foi e agora não sobrou nada, só o bagaço da sua própria existência terrena, que talvez Deus nem queira mais usar. Amar a Deus acima de todas as coisas, ainda que seja pela graça, custa tudo. A vontade, Diogo, era de estar lá junto também, lá jogando frescobol, mas eu tenho um propósito, eu tenho um plano, Casas tem. E é uma loucura, porque nós nos sujeitamos a isso. A minha esposa faz aniversário dia 7 de janeiro. Há muitos anos não tem mais festa de aniversário. Todo culto de primícia termina dia 7 e está ela aqui no culto dia 7. Sempre comemoramos dia 8, dia 10, dia 12, dia 15. Por quê? Porque o propósito da vida se tornou maior. A vida dela se tornou subjetiva diante do chamado que ela tem. Ah, se nós entendêssemos isso, aí já não seria mais o meu querer, aí já seria o querer dele. Aí já não seria mais as minhas vontades, seria a vontade dele. Aí já não seria mais os meus planos, seriam dele. Aí entra Paulo e diz, o que farei do corpo dessa morte? Se eu quero fazer eu não faço, se eu não quero fazer eu faço. Tipo assim, cara, a minha vida deseja uma coisa, mas o meu propósito deseja outra. Então eu vou viver pelo propósito, não pela minha vida. A minha vida precisa morrer. Porque se eu for deixar a minha vida fazer o que ela quer, com certeza ela me tirará da presença de Deus. Eu não tenho dúvida. Davi no livro de 2 Samuel, eu quero encerrando a palavra agora. Davi no livro de 2 Samuel, no capítulo 14, eu preguei sobre esse texto pouco tempo atrás. Ele tinha já matado o gigante Golias, ele sai para uma luta. Em 1 Samuel ele mata Golias, em 2 Samuel ele vai para uma guerra contra gigantes. E tem um gigante chamado Esbi-Benob, e esse gigante se levanta contra Davi, e ele pega Davi de surpresa, e ele derruba Davi, e ele se lança sobre Davi para matar Davi, e um dos valentes de Davi, se eu não me engano o nome... Simei, ele pega o gigante de surpresa e dá um raiduga no gigante, levanta o gigante no chute, o gigante desequilibra e Simei mata o gigante. Davi, aí naquela hora, Simei chama Davi e os outros meninos e dão uma bronca em Davi. Não torne o teu propósito subjetivo diante da tua vida. Você não vem, porque a Bíblia diz que Davi estava cansado, e o gigante quase o matou, e Simei chegou e defendeu. Ele disse assim, ó, você não sai mais para a guerra, para que não se apague a luz de Israel. Qual era o propósito de Davi? Era matar gigante e continuar brilhando. Continuar brilhando. Davi queria continuar brilhando? Não, Davi era um homem de guerra. Davi tinha sangue no olho, Ezequias. Davi não construiu o templo, dizem porque ele tinha muito sangue na mão. Davi era tanto homem de guerra que o único ano que ele não vai para a guerra, ele faz uma cagada lá com a Betseba. O ano que os reis saíram para a guerra, Davi não foi para a guerra, veio Betseba e peca.
Tipo assim, Deus criou Davi por um propósito, e ele amava guerrear, só que agora ele era a luz de Israel. Então naquele dia, os meninos diziam assim: tu não vai mais sair, porque se você morrer, apaga a luz de Israel. E nós ficamos sem direção. Então hoje eu torno a minha vida subjetiva diante do propósito dela. Eu torno o propósito da minha vida maior do que meus desejos e minha vontade. Eu preciso fazer isso. Você precisa fazer isso. O propósito pelo qual Deus te chamou para o reino precisa ser maior do que o que berra dentro de você. É difícil. Eu poderia dizer que seria impossível se não fosse em Cristo, mas em Cristo é possível. E como eu falei no meio da ministração do louvor, não é um passe de mágica, é um milagre. E fica tranquilo, relaxa, a tua carne sempre vai guerrear contra você. Ela sempre vai lutar contra a vontade de Deus. Só que Deus falou para você: tá, torna a tua vida subjetiva. Faz o propósito ser maior do que você. E tu encara tuas broncas aí, morre todo dia, te vira. O problema é seu. Se Jesus não tivesse tornado a vida dele subjetiva, pastor Alexandre, ele tinha aceitado a proposta de Satanás: tu veio resgatar o mundo perdido, se dobra, me adora, que eu te entrego o mundo, está aqui, é meu, pega tudo, não precisa nem para a cruz. Mas ele tornou a sua vida subjetiva diante do propósito. Ele disse: não, eu vou para a cruz, eu vim para ir para a cruz. Eu vim para ir para a cruz. Foi fácil? Não foi. Para mim o grande sinal da humanidade de Jesus, sabe qual foi? Quando ele vai lá para o jardim de Getsemane e ele diz: Pai, eu não quero ir, eu sei o que vai ser difícil, então vamos fazer assim, Pai, se tem alguma alternativa, um plano B, se possível for, passa de mim a cruz, se possível for, deixa eu, sabe, vamos, do outro jeito, que não precisa ser isso tudo, tanta angústia, tanto sofrimento, tanta provação, não precisa ser, mas seja feita do teu jeito, a tua vontade, não da minha, porque eu tornei a tua vontade maior do que a minha vida subjetiva, diante daquilo que eu tenho como propósito de existência, até porque essa vida vai passar. Eu gostaria de viver até os 118 anos, mas se Ele me chamar hoje, eu gostaria de ter cumprido o propósito da minha vida, ter tornado subjetiva a minha própria vida sobre essa terra, para poder tornar o propósito grande nele. Agora tu quer, para me encerrar, Rica, ele fala que as tuas obras te seguirão. A tua santidade te faz ver Deus, mas o que vai testificar diante de Deus quem tu foi na terra são as tuas obras. Ninguém será salvo pelas obras, é mediante a fé em Cristo Jesus, mas as tuas obras te coroarão no dia do tribunal de Cristo, os galardões. Naquele dia Ele vai dizer: você viveu ou não viveu o propósito da tua vida. Naquele dia Ele vai dizer: as tuas obras, Gui, te seguirão. O que você está fazendo é para tornar você uma referência ou para tornar o nome do Senhor conhecido? Tens que decidir. O Brasil está carente de adoradores, mas não queira ser uma referência, queira ser um homem de propósito. Torne subjetiva a tua vida, deixe Jesus brilhar através de mim. Jesus clareia. As tuas obras te seguirão, Edson. Fale o que quiser, mas o que tu põe a mão e tu muda a história, isso no dia do tribunal de Cristo vai dizer: uau, cara, tu podia ter largado tudo, podia ter descansado, mas tu pegou junto, pegou firme. Fala de obra, fala de mão, fala de toque, fala de servir, fala de cumprir o chamado, fala de viver o propósito. Então hoje a palavra para mim encerrar vai ser mais ou menos assim: tira o foco de você, muda a sua oração, me abençoa, eu quero, e diz assim, muda mesmo, estou falando sério: eis-me aqui. A Virgem Maria
O anjo fala para ela: porque tu vai conceber, virá sobre ti o Espírito Santo, tu vai ficar grávida. Meu, irmãos, uma moça, uma adolescente entre 12 e 16 anos de idade, e o anjo fala aquilo tudo, e ela ouve aquilo tudo, que loucura, eu não vou conhecer um homem, vou ficar grávida assim, tu vai ficar grávida. O anjo explicando para ela, e ela olha no final para o anjo e diz assim: eis-me aqui, a minha vida, vão falar mal da minha família, vão falar mal de mim, uma moça solteira engravidar, vai ser um escândalo aqui na vila de Belém, mas eu torno subjetiva a minha vida diante do propósito. Por isso que até hoje nós falamos dela. Tem gente que adora ela, inclusive, e não é à toa. Olha o que ela fez. Quem teria coragem? Não dizer que é certo adorar, mas quem teria coragem de fazer? Ela tornou subjetiva a sua vida. Fique em pé comigo, por gentileza. Sabe por que eu estou pregando hoje para você? Porque a misericórdia dele me assistiu mais uma vez, só por isso. E sabe por que a misericórdia dele me assistiu? Porque eu entendi, eu tornei minha vida subjetiva diante do meu propósito. Tornei minha vida menor do que aquilo que eu tenho que fazer nele. Meus desejos, meus sonhos, meus projetos, minhas vontades menores do que os planos dele. No dia em que o meu querer sobrepujar o querer dele, eu perdi o propósito da minha vida e tornei o propósito subjetivo, o propósito menor, e a minha vida maior do que o propósito. E quando a minha vida se tornou maior do que o propósito, eu perdi a graça para Deus. Acabou. Quando eu fico articulando com Deus, olha, se tu fizer isso, se tu fizer aquilo, se tu fizer aquilo, se tu fizer aquilo, eu te dou isso. Aí você tornou realmente a tua vida mais, eu não vou chamar de interessante, porque para Deus não é. Tua vida continua sendo importante, mas interessante para Deus é o propósito pelo qual Ele nos criou. Até porque, por mais que você não acredite, mas essa geração vai acabar, e vai vir uma próxima geração, e talvez nem lembre que a gente existiu, mas o legado que nós deixamos poderá tocar todas as outras gerações. Nós temos um cara que rompeu com o sistema, Martinho Lutero. Tu consegue imaginar o nível de perseguição que esse homem sofreu? Mas ele tornou a sua vida subjetiva diante do seu propósito. E hoje nós cristãos estamos aqui por causa desse homem que rompeu com o sistema. O homem que disse: não, está tudo errado. Mas ele não foi perfeito. Claro que não, a vida dele é subjetiva. Claro que não, as teses que ele defendeu, a metade não serve para nada. Mas ele rompeu, ele meteu o pé na porta. Não precisava ter quebrado a porta, não precisava ter estourado os pés, não precisava ter aberto outro jeitinho, mas alguém tem que abrir a porta, ele meteu o pé, abriu, pronto. Não importa se você vai ser o boi de piranha para que os outros possam atravessar o rio. Importa que todos os bois vão lembrar que você se sacrificou por uma causa maior. Quer dizer, você tornou a tua vida subjetiva diante do propósito dela. E agora eu encerro com uma segurança e uma tranquilidade para o teu coração e para o meu. Sabe por que essa palavra é importante? Coloca tua mão no teu peito, se você puder colocar. Diga assim: essa palavra, mais alto, eu não estou sozinho. Essa palavra se tornou importante para a minha vida, porque a minha vida, ela é eterna. Tudo que faço na terra tem um tempo determinado para encerrar. A única coisa eterna nessa terra são as almas pelas quais eu lutarei. Eu decido tornar a minha vida terrena subjetiva diante do propósito pelo qual o meu Pai me colocou sobre a terra. Eu decido, quando ouvir uma palavra pura, forte e verdadeira, permitir com que ela venha impactar a minha vida, não importando se o homem que a pregou é perfeito ou não. Eu decido tornar a minha vida subjetiva, menor, pequena, diante do propósito da minha existência aqui na terra, em nome de Jesus. Ainda que a figueira não